Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Continuando nossas aulas, agora com matéria para valer de oitavo ano, hein? Vamos relembrar racionais, irracionais e aprender que juntando todos eles, teremos um superconjunto chamado conjunto dos números reais. Vamos prosseguir. Primeiro eu quero fazer uma lembrança com vocês. Os racionais são exatamente todos esses números que vocês já estão acostumados a trabalhar desde o ano passado. Então, vai envolver, como vocês podem ver aqui na reta, eu já coloquei essa reta aqui, ó, o professor está passando, para poder mostrar mais ou menos uma ideia. Vou botar dessa maneira, porque são infinitos números. Então, é uma ideia, uma amostragem de números racionais representados na reta racional. É assim que a gente chama, reta numérica ou reta numerada racional. Primeiro, por que eles são chamados de racionais? Porque eles são obtidos a partir de uma razão. Razão significa, neste caso, uma divisão entre dois números. Então, tem que um número sobre outro daria um número racional. Basicamente, a ideia vem daí. Razão derivando a palavra racional. Mas o que mais que a gente pode falar a respeito deles? Que é o zero. Os números inteiros positivos, que eram os naturais que vocês aprenderam. Os números negativos, que vocês também viram, menores que zero. As frações positivas, as frações negativas, os números decimais positivos, os números decimais negativos, e não se pode deixar também de incluir as dízimas periódicas, porque elas são um ponto que causa discordância. Às vezes os alunos confundem e acabam dizendo, não, dízima periódica, que tem aqueles 3 pontinhos, né, que é infinitas casas decimais, se o número apresenta infinitas casas decimais, ele é irracional. Não é assim que funciona a história. Tem uma fração que gera as dízimas, quer dizer, existe uma divisão que nós fazemos e que dá origem às dízimas periódicas. Então, por este fato, eles se encaixam também na parte dos números racionais. Vamos entender melhor com esses conjuntos aqui? Esses conjuntos vão ajudar vocês a enxergar isso. Então, olha só, o começo era mais simplinho, né? Bem mais tranquilinho. Eram os números naturais, N, que nós aprendemos desde criança para contar as coisas. E na ausência de quantidade era o zero. Aí somem-se a eles, né? Vamos acrescentar os números menores que zero, os negativos. E aí vocês, ano passado, no 7º ano, aprenderam o conjunto Z, que foi justamente quando vocês precisaram lidar com contas que antes ninguém passava para vocês, porque ia ficar devendo, né? Simboliza prejuízo, perda. Só que é lógico que vai chegar uma hora que vocês vão dizer assim, mas não tem só número inteiro. E como é que ficam as frações? As frações já existiam também quando a gente era criança. Então, aí apresentaram a vocês a ampliação. Veio o chamado conjunto Q, conjunto dos racionais, acrescentando também razões, frações positivas, negativas, números decimais positivos, negativos e vai por aí, e as dízimas periódicas. Só para lembrar vocês, as dízimas periódicas têm uma fração geratriz, por isso são também racionais. Continuando. Isso vai de encontro a o que nós chamamos na matemática de representação decimal finita ou infinita. As finitas nós já trabalhamos em algumas listas de atividades. Era quando eu dava a fração decimal e pedia para vocês me darem o número decimal correspondente. Fração decimal, denominador 10, 100, 1000 e por aí vai. Número decimal correspondente nós vamos obter de acordo com a quantidade de zeros, lembra? Então, você tem aqui o 10, é um zerinho que tem, é uma casa decimal para poder representar, 3 décimos ou 0,3. 752 milésimos, você reparem que 1000 tem 3 zeros. Então, isso vai ocasionar a presença de 3 casas após a vírgula. Aí você conta, marca a vírgula e completa com 0. Mas isso é uma representação decimal finita. E a infinita? A infinita é a tal da dízima periódica. A dízima periódica, como vocês podem ver aqui no exemplo, 0,535353, esse 53 é o período, quer dizer, é a parte que se repete. Eu poderia também representar desta forma, colocando um tracinho em cima. Aí vocês já sabem que é o 53 que está repetindo infinitamente. Mas ele tem uma geratriz. E quem é a geratriz? Só para falar rapidinho a regra, que depois, numa outra oportunidade, eu explico com calma.
ela tem uma regra prática para você conseguir. É só você pegar o período, quer dizer, os algarismos que se repetem, colocar no numerador da fração, e o denominador, em vez de ser 10, 100, 1000, vai ser 9. Então, se você tiver dois algarismos, você bota dois 9. Se aqui fosse 0,5555, eu botaria 5 sobre 9. Como é 5,3, você vai botar 5,3 sobre 9,9. Se vocês não estão acreditando, dá uma pausa no vídeo, pega a calculadora e divide lá. 53 dividido para 99. Vocês vão ver que vai dar exatamente essa dízima periódica que está indicada. E os irracionais? Sim, a gente já falou sobre eles, já abordamos até naquela devolutiva, que foi uma avaliaçãozinha, né, de como é que vocês estavam se saindo nas contas e nas, digamos assim, das atividades que foram sendo passadas e explicadas. Eu tinha que ter uma ideia de como é que vocês estavam. E aí eu descobri que algumas pessoas ainda não estão firmes. Bom, o que são os irracionais? Para começo de conversa, não são dízimas periódicas. Segunda coisa, eles são decimais infinitos. Ou seja, só vai dar valor aproximado. Então, quem seriam os melhores exemplos para isso? As raízes quadradas não exatas, que também já foram comentadas com vocês. Nós vamos ter infinitos números irracionais. E qual é a característica principal deles? Justamente que eles terão a parte decimal com diferentes números se repetindo infinitamente. E quem seria um muito conhecido, que a gente sempre apresenta aos alunos no 8º ano? É o valor de π. Essa é a letra grega, que a gente coloca dois tracinhos e um tio em cima, né? Na hora da gráfica fica um pouco diferente, mas se eu tivesse com 4 seria assim. Então, esse valor de π, ele é fixado para nós para trabalhar até a segunda casa decimal normalmente. Então, a gente normalmente vai trabalhar com 3,14. Mas ele também é irracional. São infinitas casas decimais. Há toda uma história a respeito dele. Então, só para vocês terem uma ideia, a característica principal é justamente ter essa infinitude de casas. Mas não são dízimas periódicas. Isso precisa ficar muito bem fixado para vocês. Toda dízima periódica tem uma fração geratriz. E se o número tem uma fração que vai dar origem a ele, ele não pode ser chamado de irracional. Ele vai ser classificado como racional. Uma curiosidade, que eu vou deixar aqui para vocês depois lerem com calma, podem até dar uma pausa no vídeo, é apenas para vocês saberem que os números irracionais já foram sondados na Grécia Antiga, antes de Cristo. Existia uma escola chamada Escola de Pitágoras, ou Escola Pitagórica, que era um matemático e astrônomo grego muito inteligente, e que vocês, inclusive, terão um teorema dele no ano que vem, no nono ano, que trabalha com triângulos e cateto, hipotenusa, que está aí indicada a figura, mas não é o momento de nós explorarmos, em que um dos seus discípulos se deparou com a situação de haver uma conta que não dava raiz quadrada exata. Foi aí que deu uma certa discussão, porque para Pitágoras, que era o mestre, não tinha como haver números assim. Eles só eram considerados perfeitos, válidos, se eles fossem inteiros, se tivesse uma raiz quadrada exata. Fora isso, teria alguma mácula, alguma mancha, algum defeito. E depois a gente viu que não é nada disso, isso era uma concepção da época. Continuando, que vocês acharam que ia escapar do quiz? Não, tinha que passar um quiz aqui hoje. Passei de novo para poder ajudar a fixar o conceito. Então, olha só, vou direto ao ponto. Raiz quadrada de 50. Raiz quadrada de 49 é igual a 7, porque 7 vezes 7 é igual a 49. Mas a raiz de 50 não é isso. Se você vai na calculadora, você vai ver que o resultado será 7,0710678 infinitamente. Se ele tem infinitas casas decimais e não é uma dízima periódica, ele só pode ser irracional, letra A. Quem já estava olhando as alternativas e lembrou e entendeu a explicação, não ia nem titubear na resposta. Mas será que é só isso que eu vou perguntar? Vamos para mais uma. Vou passar alguns valores aproximados e uma pequena expressão. A raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. A raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Vocês repararam que nessa eu ainda facilitei mais. Eu só trabalhei até a primeira casa decimal.
Estou pedindo o valor de raiz de 3 mais 2 vezes raiz quadrada de 2. E aí, como é que a coisa vai funcionar? Tranquilo. Substituam a raiz de 3 por 1,7. Copiem o 2. Multiplicação. Substituam a raiz de 2 por 1,4. Não tem problema. É só a gente fazer uma substituição de valores. Então, vocês vão ter 1,7 mais 2 vezes 1,4. Primeiro, por favor, multiplicação. Então, repete 1,7 mais 2,8, que é o resultado da multiplicação, vírgula embaixo de vírgula, soma de números decimais, resultado final, 4,5, letra D. Facinho, né? Mas vamos se preparando, vem mais por aí. Vamos seguindo. Tudo isso que eu falei até agora foi para mostrar a vocês, representar, demonstrar, dar uma amostra de exemplos de números que, na verdade, vão compor o superconjunto que nós vamos trabalhar a partir de agora e que vai perseguir vocês até o ensino médio. Conjunto dos números reais. Ele é o superconjunto mesmo, porque ele vai englobar os naturais que vocês aprenderam, os inteiros e os racionais que vocês viram no ano passado, e vão ter a ampliação dos números irracionais. Vocês já repararam quantas coisas apareceram? Olha um exemplo da reta numérica real aqui para vocês verem. Tem números negativos inteiros, tem o zero que é neutro, tem números positivos inteiros. Foram colocadas frações também que são números racionais e foi também colocado um valor de π. Porque 3,1416 nós já estamos começando a guardar, que é o valor aproximado deste senhor aqui, o senhor π, que é uma letra grega que é usada sempre relacionada a esse valor. Aí alguns podem perguntar, como é que sabe que menos 5 meios é exatamente aqui que vai se localizar? Vou dar uma dica rápida. Quando tiver uma fração, peguem o numerador, dividam pelo denominador. Neste caso aqui vai dar menos 2,5. 2,5 é o mesmo que menos 5 meios. Então, fica localizado exatamente entre menos 3 e menos 2 no meio. E 3 quartos, mesma coisa. Pega o 3, divide por 4. Vai dar 0,75. E aí, quando você for marcar, você vai olhar aqui na reta mais próximo do 1, mas não no meio, porque o meio seria 0,5. Então, você passa um pouquinho do meio e localiza a fração 3 quartos a partir da conta que você fez. Sempre dividindo o numerador por denominador. Beleza? Para entender o conjunto é aquilo que eu falei para vocês. É como se fosse uma caixa, né? Caixa do conjunto R. Vocês estão vendo aqui o conjunto R, ó, esse R diferente. Nesse conjunto R, você vai jogar todos os números que você aprendeu no ano passado e mais os que eu mostrei para vocês esse ano, que são as raízes não exatas e o valor de π. E qual é a característica deles? Que são números cuja parte decimal é infinita, mas não são dízimas periódicas, porque as dízimas periódicas estão, ó, olha lá aqui, nos números racionais. Seguindo, e o número π, hein? Como é que obtiveram esse valor no passado? Como é que surgiu a história dele estar sempre ligado a esse valor? 3,14. Bom, vou dar uma ideia rápida, porque vai ter um vídeo daqui a pouco para vocês assistirem que vai ajudar melhor ainda a entender isso. A origem do π é exatamente essa que vocês estão vendo aqui. É o comprimento, ó, é o contorno do círculo dividido pelo seu diâmetro. Aquela linha, aquela corda que divide o círculo ao meio se chama diâmetro. Então, você pega esse contorno aqui todo, né? Normalmente a gente usa uma linha para medir, bota na régua, vê quantos centímetros dá e depois divide por essa outra aqui e vai achar um valor muito próximo a 3,14. Tem programas de computador que fazem cálculos muito mais aprofundados. Esse aqui é um cálculo mais assim, grotesco, básico. Mas tem uns que são mais precisos. E aí é que surgiu a ideia e a certeza de que ele é um número irracional e não um número racional. Olha o valor dele aí. E não parou por aí não, hein? É muito além disso. 3,141592653. Gente, não tem nem condição. A gente vai gastar o tempo todo aqui falando e não vai chegar ao fim. E sabe por que tem esse ponto de interrogação?
porque cada vez mais fazem programas muito mais aperfeiçoados que dão maior número de casas. Querem ver? Bom, primeiro vamos fechar uma coisa aqui antes que vocês comecem a achar que eu estou exagerando. Nós vamos apelidar o π. O π, por enquanto, nos cálculos que virão depois, nós vamos trabalhar até a segunda casa decimal. Então, nós vamos trabalhar somente com a ideia 3,14, tá ok? Mas isso não impede que outros matemáticos super dedicados e que gostam de contas e cálculos mais aprofundados já tivessem chegado, por exemplo, como um francês, a 2,7 trilhões de casas decimais. Imagina, com a ajuda de computador, é claro. Tem gente que, acho que foi numa universidade, chegaram a 5 trilhões de casas decimais. O pessoal foi desenvolvendo, o programa vai fazendo, conforme mais especificação, vai indo mais longe. Mas, independente disso, eu posso dar uma notícia a vocês. Nem sempre foi assim. Em 1665, século XVII, nós estamos no século XXI, já existia o fato, né, de algumas pessoas ficarem disputando qual o valor mais preciso do π, e um físico muito conhecido, renomado, chamado Isaac Newton, que vocês vão trabalhar muito com a ideia da física dele no ano que vem, no ano e no ensino médio, associado com um matemático alemão chamado Leibniz, que eles criaram um artifício de cálculo na época, feito à mão mesmo, e conseguiram uma precisão de 15 casas decimais para esse π. Já pensaram? E aí vem a hora da experiência, como eu já disse, para poder encerrar este momento de hoje. Isso seria feito em aula presencial, vocês ficariam em grupos, eu passaria a atividade, mas já que não é possível, eu encontrei esse vídeo muito bom na internet e estou aqui. Estou dando inclusive a referência dele, não fui eu que fiz, né? E o canal é bem simples, exatas, coloquei o link para vocês verem e vou assistir mais uma vez com vocês. Ele vai mostrar exatamente como diferentes circunferências, tá vendo? Ó, tampas de diferentes tamanhos, elas vão dar, ao final, valores muito próximos, mas muito próximos mesmo a 3,14. Então, eles vão mostrar como é feita a experiência. Assistam o vídeo e aproveitem e curtam a musiquinha, porque até música tem no vídeo. Vamos lá.
isso aí. Chegamos ao final de mais um episódio. E no próximo, nós vamos falar mais a respeito do PI, algumas curiosidades e principalmente suas aplicações. Não percam a próxima aula, procurem continuar com o nosso aprendizado, a gente está sempre vendo aqui. Se tiverem dúvidas, quem não pode participar no período da manhã na quarta-feira, pode entrar em contato, tá aí o meu e-mail. É só a gente procurar manter aí essa conexão e seguir em frente. As aulas estão valendo. Então, vamos fazer com que isso seja realmente possível. Cada um fazendo a sua parte dentro do seu possível, mas sempre procurando fazer o melhor. Tá legal? Então, até a próxima, gente!